Boa noite, irmãos. Nossa devocional dessa noite. Mais uma vez aqui na presença do Senhor com muita alegria. O Senhor tem sido maravilhoso, misericordioso, tem cuidado de nós e nós temos muitos motivos para agradecer. E é isso que nós vamos fazer. E também vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, porque só Ele pode nos abençoar. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos lá no Evangelho de João, no capítulo 21, nos versículos de 15 a 19. Esses versículos narram um diálogo que Jesus teve com Pedro, depois que Jesus ressuscitou, então, e reencontrou Pedro. João 21, de 15 a 19. Diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Amém? Irmãos, essa passagem da Bíblia, ela é uma passagem muito bonita. Porque depois que Jesus então morre, né, depois daqueles dias, os discípulos então ficam sem rumo, ficam perdidos. E Pedro então resolve voltar a pescar. Ele diz: eu vou pescar, vou voltar para a vida que eu tinha, porque tudo que eu vivi com Jesus acabou, então eu vou voltar para a vida que eu tinha. E sem rumo, então, ele vai pescar. E a Bíblia diz que ele pesca ali durante a noite e, de repente, então, Jesus aparece naquela praia. Jesus aparece, manda então que eles joguem novamente as redes. Eles então pescam 153 grandes peixes. E Jesus então prepara ali uma fogueira, se assenta com eles e então começa a comer. E a Bíblia diz que eles então reconhecem Jesus. Eles então percebem que aquele homem que está ali comendo com eles é o Cristo ressurreto. E Jesus então tem esse diálogo com Pedro, perguntando para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E é engraçado que Jesus pergunta com amor: Ágape, Pedro, você me ama mais do que qualquer coisa? Você seria capaz de se sacrificar por mim? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu sou teu amigo. É engraçado a gente ver isso porque a gente lembra que há poucos momentos antes, né, poucos momentos atrás, quando Jesus Cristo estava sendo preso, na última ceia, Pedro disse: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Cortou a orelha de Malco. Mas Pedro então não tem mais aquela ousadia de dizer: Senhor, eu vou contigo até a morte. Talvez porque ele tenha percebido, quando negou Jesus, que ele não podia afirmar ou fazer essas afirmativas a respeito das suas atitudes, porque ele era fraco. Então Pedro tem esse diálogo com Jesus. Jesus pergunta para Pedro sobre a quantidade, a forma, a intensidade do seu amor por ele e manda então que Pedro apacente as suas ovelhas. E esse encontro é muito importante porque ele nos mostra que Jesus está com seu coração aberto e não está ali para recriminar Pedro por ele ter negado Jesus ou por ele ter feito isso ou aquilo, mas ele está ali para mostrar para Pedro o verdadeiro sentido de todas aquelas coisas. Pedro tinha sido fraco, tinha negado Jesus, mas e possivelmente ele próprio já se sentia então culpado e ele está então propenso a desistir, né?
ele viveu uma grande experiência com Jesus, ele viu Cristo ser crucificado, ele viu ali então o céu se escurecer, o véu do templo se rasgar, o terremoto, aqueles mortos ressuscitarem. Ele ouviu Jesus dizer que ressuscitaria ao terceiro dia, mas naquele momento, no lugar de ter a sua fé fortalecida por todos esses acontecimentos, Pedro e os discípulos se sentem fracos. Eles desanimaram e eles então querem desistir, querem voltar a pescar, querem voltar para a sua velha vida. Quantas vezes, né, irmãos, nós estamos no meio das nossas dificuldades, o Senhor Deus está fazendo grandes coisas por nós, nós podemos trazer à memória muitas coisas que nos dão esperança, mas no meio das circunstâncias da vida, quando alguma coisa se torna muito, às vezes, pesada, nós desanimamos. Nós nos decepcionamos com Cristo e nós queremos então voltar para a nossa velha vida, para as coisas que a gente fazia, ou voltar a viver sem ter um compromisso verdadeiro com Cristo. E era isso que estava acontecendo aqui nesse momento na vida de Pedro. Nesses versículos, então, Jesus leva Pedro a ter uma nova experiência com ele. Uma vez que Pedro havia negado Jesus publicamente, era importante que ali na frente dos discípulos, a comunhão dele, a relação dele com Cristo fosse restaurada. Talvez por isso Jesus tenha perguntado 3 vezes para Pedro, porque ele negou Jesus 3 vezes. Talvez essa tenha sido a intenção de Jesus, reafirmar o compromisso de Pedro com ele 3 vezes. E quando a gente olha para Pedro, a gente vê que Pedro era muito parecido conosco. Porque Pedro, ele tinha discernimento das coisas espirituais, né? Lá a gente lembra, né? Todo mundo lembra quando Jesus disse, né? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro então disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, bem-aventurado é você, Pedro, porque você sabe disso. Então Pedro tinha discernimento das coisas espirituais, ele conhecia Jesus. Mas ele tinha um temperamento forte, né? A gente viu lá, quando ele corta a orelha do soldado, quando Jesus Cristo está sendo preso, a maneira como ele se coloca diante das circunstâncias, a gente vê que Pedro era um homem de temperamento forte. E o ego de Pedro era então a sua maior fraqueza, porque quando ele foi dominado pelo seu ego, ele caiu, né? E aí ele sentiu muito medo, faltou-lhe a fé e ele negou a Jesus Cristo por 3 vezes. E com isso a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente acha que é forte, a gente se sente prepotente, a gente acha que a gente é capaz de fazer muitas coisas, mas dentro de cada um de nós existe um Pedro que vai falhar, que pode falhar, que está propenso a falhar. E lá em João 13:37, né, Pedro então fala, olha, Senhor, eu vou dar a minha vida por você, né, eu vou fazer tudo que eu vou até a morte com o Senhor. Ele, de certo modo, acreditava que era capaz, e isso então foi o motivo da sua derrota, do seu tropeço. Nós também temos que pensar sobre isso. A Bíblia diz, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Nós não alcançamos nada pelo nosso merecimento e não conseguimos as coisas pelos nossos méritos. Nós temos que ter consciência de que tudo que nós temos, de tudo que nós somos, vem de Deus. Nós só estamos aqui porque Deus nos ama e tem misericórdia de nós. E nós não temos em nós mesmos nada de bom, nada que agrade a Deus. E nós precisamos nos reconhecer como pecadores e como dependentes do amor, da graça e da misericórdia de Cristo. Mas essas perguntas que Jesus fez para Pedro, perguntando então se Pedro o amava, nos mostram 2 verdades. A primeira coisa que Jesus quis mostrar para Pedro e quer mostrar para nós é que tudo que nós realizamos no reino de Deus deve ser feito através do amor. E a segunda verdade é que amor não se prova com gestos, mas não se prova com palavras, se prova com gestos. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Jesus perguntava para ele, Pedro, tu me amas com amor ágape? Quando Jesus falava isso, ele estava falando o seguinte, Pedro, você é capaz de dar a sua vida por mim? Olhe para você, Pedro, e pense sobre isso. Você é capaz de dar a sua vida por mim? Pedro tinha afirmado isso há um tempo atrás, mas hoje Pedro
olhando para a sua situação, percebeu que ele era fraco. E ele então responde para Jesus com amor: Filéu, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, eu amo o Senhor, mas eu não posso afirmar nesse momento que eu seria capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Até que na última vez, né, Jesus então pergunta para Pedro: Pedro, você é meu amigo? E Pedro responde: sim, Senhor, eu sou o seu amigo. Mas é interessante que o amor filéu que Pedro fala aqui, ele é um amor mais condicional, né? Ele é um amor que tem um menor nível de compromisso. E o amor ágape, com que Jesus pergunta aqui, é um amor incondicional. E é esse tipo de amor que nós devemos ter nos nossos corações. Quando nós servimos a Deus, nós devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças. É o mandamento que Jesus nos deixou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E às vezes nós dizemos, como Pedro disse, que amava o Senhor e que ia com ele até a morte. E às vezes nós dizemos: eu amo o Senhor, né? Eu faço tudo pelo meu Deus. Mas será que nós amamos mesmo? Do que nós estamos abrindo mão em nome do serviço do Senhor, em nome do reino de Deus, em nome da nossa comunhão com Cristo? Nós somos capazes de entregar para Cristo tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos? Ou nós dizemos assim: Senhor, eu te amo, mas isso aqui é um assunto meu? E o amor que nós devemos ter por Cristo é o amor sacrificial, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele provou o seu amor para conosco, morrendo na cruz no nosso lugar. E nós devemos então ter esse amor, o amor que é capaz de fazer sacrifícios. Jesus estava querendo mostrar para Pedro a importância de que o coração dele fosse cheio desse amor incondicional, que não mede sacrifícios para servir o reino de Deus. Se você tem feito alguma coisa no reino de Deus por obrigação, desista. Se você tem feito por imposição, desista. O único serviço que Deus aceita é aquele que é feito por amor. A Bíblia diz que os nossos serviços têm que ser sacrifícios de louvor a um Deus que nos salvou. Nós devemos fazer e servir ao Senhor com amor. Então, tudo que nós realizamos no reino de Deus deve ser através do amor. Ir na igreja, ter um cargo, fazer qualquer coisa, orar, ler a Bíblia, tem que ser feito por amor, por gratidão. E em segundo lugar, então, nós observamos que o amor se prova com gestos. Quando Pedro disse que amava Jesus, Jesus disse para Pedro: então você vai apacentar as minhas ovelhas. Cuidar das minhas ovelhas, pastorear o meu rebanho, é a prova de que você me dá, de que você realmente me ama. Quando Jesus disse isso, né, ele estava querendo dizer para Pedro que ele amava os pecadores e que ele tinha dado a sua vida pelos pecadores. Então que agora nós deveríamos provar o nosso amor por ele, o servindo de todo o nosso coração. Tem uma frase de Shakespeare que diz o seguinte: aqueles que não mostram o seu amor, na verdade não ama. Se você não demonstra o seu amor servindo ao Senhor, você não o ama verdadeiramente, né? E a melhor prova do nosso amor então é dada quando nós obedecemos a palavra de Deus e quando nós trabalhamos no reino de Cristo com compromisso e com dedicação. Amém? Vamos pedir ao Senhor que coloque essa verdade nos nossos corações, que nós devemos amar ao nosso Deus em primeiro lugar e que devemos provar o nosso amor a Deus através do nosso trabalho, do nosso compromisso, do compromisso da nossa vida com o reino de Deus, com a pregação do Evangelho, com a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos continuar pedindo por todos os nossos amigos que estão enfermos, né? Muitas pessoas com Covid, mas também muitas pessoas tendo vitória, né? A irmã Kellen hoje me avisou que o resultado do sobrinho dela deu negativo, graças a Deus, o que é muito alívio, não só
por ele, mas pela família da irmã Kellen também, que estava em contato com ele. Mas vamos continuar orando de uma forma muito especial pelo doutor Essirmar, pelo Pedro Henrique. Vamos orar também, irmãos, pelo Eurípides, genro da irmã Conceição, está com Covid, não está bem. O irmão da irmã Maria Onilda também está com Covid, não está bem. Vamos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia. Vamos continuar orando pela Juliana também, que está se recuperando, filha do irmão Tim, né? E vamos orar também pela família da irmã Marli, pela família da irmã Rose, né, que também estão se recuperando do Covid. Vamos clamar as bênçãos de Deus sobre todas essas pessoas, pedir que o Senhor esteja com a sua mão de poder, restaurando a saúde de cada um, né, os pais do pastor Silvio e Daniel também, vamos orar por eles. Vamos orar também, irmãos, pelas famílias enlutadas, família do pastor Marcos, da irmã Maria da Penha, da irmã Welcia, da irmã Rose. Vamos pedir que o Senhor, então, tenha misericórdia de cada uma dessas famílias e conforte com a ação, com a unção do Espírito Santo de Deus. Por aquelas famílias que estão precisando de trabalho, que o Senhor abençoe. Vamos pedir pelo irmão Lincoln, que está mudando de trabalho, de emprego. Vamos pedir por cada um dos nossos irmãos, as famílias da nossa igreja, pelos nossos pastores. Essa semana nós estamos em oração pela vida, saúde física, emocional, espiritual dos pastores, das suas famílias, daquelas igrejas que não têm pastor, dos pastores que estão sem igrejas. Vamos lembrar disso. E na próxima semana nós estaremos em oração pelo Brasil. Então vamos lembrar de todos esses motivos e colocar na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, o Senhor que é grande, que mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, o Senhor que nos deu a salvação. Senhor, muito obrigada porque um dia Pedro teve aquele diálogo com Jesus e através desse diálogo nós podemos aprender nessa noite a importância de fazermos as coisas no Teu reino com amor. Senhor, nos ensina a amar o Senhor antes e acima de todas as coisas. Nos ensina, ó Deus, a servir ao Senhor com amor, a levar o Teu Evangelho com amor. Ó Deus, nos ensina o poder da gratidão que nós devemos ter por tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, nos ajuda a fazer a Tua obra, a provar o nosso amor através do nosso serviço. Abre o coração dos Teus servos e do Teu povo, para que eles percebam, ó Deus, que o reino de Deus continua, ó Deus, que a obra do Senhor continua sendo feita, ó Deus, e que essa pandemia não tem poder para parar, ó Deus, a proclamação do Evangelho, que os Teus servos possam ser despertados para buscar ao Senhor com mais fervor, para, ó Deus, fazer a Tua obra de uma maneira mais intensa, para comprometer mais as suas vidas na obra de Deus nesse momento. Ó Deus, que as circunstâncias da vida não possam nos desanimar, que nós, pelo contrário, possamos ter a nossa fé fortalecida ao aprender, ao entender, ó Deus, que tudo que está acontecendo é o cumprimento da revelação das Tuas profecias. Ó Deus, não nos deixa, ó Deus, perder o ânimo, mas nos fortalece, que nós possamos não ter vontade de voltar a pescar, mas, ó Deus, que nós possamos ter vontade de continuar anunciando o Senhor, trabalhando pelo Senhor, lutando pela Tua obra. Abençoa a igreja no Brasil, no mundo, a obra de missões, abençoa a nossa igreja. Ó Deus, tem misericórdia de cada família. O Senhor tem visto, ó Deus, as famílias que têm enfrentado muitas dificuldades nesse momento. Aquelas que têm, ó Deus, enfrentado o Covid dentro do seu lar, nos seus familiares e amigos. Ó Deus, nós Te agradecemos por aquelas que têm superado essa enfermidade, ó Deus, a família da irmã Marli, a família da irmã Kellen, ó Deus, Te agradecemos pela família da irmã Rose, que já está se recuperando, mas pedimos por aqueles que continuam enfermos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, do doutor Essirmar, do Pedro Henrique, do Eurípides, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do irmão da irmã Maria Onilda, ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, toca com a Tua mão, com o poder do Teu Espírito Santo, que eles possam ser sarados, ó Deus,
pelo Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, cuida de cada um. Nós te pedimos também, ó Deus, por aquelas famílias que são enlutadas. Família da irmã Maria da Penha, ó Deus, a família da irmã Elce, da irmã Rose, a família, ó Deus, do pastor Marcos ali em Caldas Novas. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia da família da irmã Maria de Fátima, aquelas, ó Deus, suas filhas que perderam o seu pai, que o Senhor tenha misericórdia. Nós sabemos que é um momento difícil e nós sabemos que elas precisam, ó Deus, ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e fazer um novo compromisso com o Senhor. A irmã Maria de Fátima tem orado continuamente pela sua família, pelas suas filhas, pelo seu neto, pelo seu irmão. Então tem misericórdia dessas vidas nesse momento. Nós te clamamos. Ó Deus, nós te pedimos nesse instante também que o Senhor venha estar com aquelas famílias que estão precisando de trabalho. Ó Deus, que nós te clamamos que a tua mão de poder esteja sobre a vida do irmão Lincoln, que está trocando de emprego, do irmão José Ailton, do irmão Tim, que trabalham nos seus negócios, ó Deus, são autônomos. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da vida do irmão Heber, da sua família, da irmã Cristiane, da sua família que tem lutado, ó Deus, para conseguir o seu sustento. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e nos ajude a enxergar a necessidade dos outros. Ó Deus, nesse instante nós queremos te pedir e colocar nas tuas mãos os nossos pastores. Ó Deus, abençoa cada pastor e sua família, sua saúde emocional, sua saúde física, sua saúde espiritual. Dá a eles capacitação para tocar a igreja nesse momento. Ó Deus, dá a eles também, ó Deus, o discernimento daquilo que é melhor. Os ajuda, ó Deus, naquilo que eles precisarem. Abençoa o nosso país, o nosso mundo, os profissionais de saúde que têm, ó Deus, trabalhado nessa pandemia, ser com cada um. E nós te glorificamos, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom. Ó Deus, como o Senhor tem sido conosco, como o Senhor tem nos sustentado, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, o Senhor é o Todo-Poderoso, e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, tem feito grandes coisas por nós, nos ajuda a contar as nossas bênçãos e a ser agradecidos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite. Abençoe você, a sua família. Amanhã nós temos culto às 20 horas. Participe conosco desse momento. Nós queremos que o Senhor fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vou pescar. Parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chega andando sobre as águas. Quem sabe. Junto à fogueira, convida pra ceia, pra uma conversa sincera, brasas queimando na areia, e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada.
É a hora da verdade, aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu por ti. Vou pescar. Parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar. Quem sabe apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe